tema de hoje, eu estava pensando naquelas pessoas que perguntam, né, mas o que que eu vou fazer no psicólogo, né? No que o psicólogo me ajuda? O que que ele vai fazer com o meu problema? Quando eu chegar lá e contar tudo isso que está acontecendo comigo, o que que ele vai fazer? Ou quais são as coisas que ele pode me ajudar? Como é que o psicólogo pode me ajudar? Bom, então vamos por partes. É comum que o psicólogo trabalhe nos primeiros atendimentos, nas primeiras sessões, entendendo o que se passa com você e qual é a sua necessidade, né? O que que você está precisando? Você está precisando mudar um comportamento? Você está precisando entender alguma situação que está acontecendo com você? Entender alguma relação, né? Ou alguma questão que envolve relacionamento, ou de amigo, ou amoroso, ou com o chefe, com o patrão, né? Alguma coisa que tem a ver com um relacionamento interpessoal. Ele tenta entender tudo isso e tenta entender o seu objetivo, porque às vezes a própria pessoa chega sabendo que tem alguma coisa desconfortável, ruim acontecendo com ela, mas nem ela sabe dizer, colocar em palavras, mas então o que que ela quer, né? Ela quer aprender um novo comportamento, ela quer aprender a lidar com uma pessoa X da vida dela, ela quer se entender, ela quer conhecer, perceber por que que tal coisa acontece com ela. E é comum que o psicólogo tenha essa meta terapêutica. Às vezes essa meta é bem explícita, às vezes o psicólogo coloca para a pessoa, então tá, então eu estou percebendo, pelo que você está me falando, você tem uma necessidade de trabalhar X questão, né? Às vezes o psicólogo não coloca assim, porque às vezes não tem essa necessidade e essa importância para a própria pessoa, né? O psicólogo ele costuma entender isso, o que que é importante para aquela pessoa. Por isso que eu acho que é um pouquinho complicado quando uma pessoa comenta com a outra numa festa, numa situação social, olha, meu psicólogo fez assim, ou então os psicólogos, é interessante as pessoas generalizarem, né? Falar, os psicólogos fazem assim, trabalham assim, eles falam tal coisa para as pessoas, quando na realidade aquele psicólogo falou para aquela pessoa naquela situação, né? Vamos considerar que cada pessoa tem uma necessidade diferente. É possível que tenha pessoas que aquele mesmo profissional perceba que é importante ele colocar alguma coisa de uma forma clara, objetiva, pontuar, né? Ele pode perceber que aquilo é necessário e vai ajudar aquela pessoa se ele fizer desse jeito. Pode ser que esse mesmo profissional, com uma outra pessoa, ele perceba que a necessidade dessa outra pessoa é dar chance para ela perceber algumas coisas. Por quê? Porque ele precisa dessa sensação da descoberta. Pode ser importante para ele. Ou ele pode perceber que aquela pessoa, naquele momento, se o psicólogo chegar e falar alguma coisa, olha, o que está acontecendo com você, isso, ele pode perceber que essa pessoa não aceitaria. Aquela informação não entraria. Na realidade, ele poderia se voltar contra quem falasse isso para ele. Então, o psicólogo não vai fazer nada que vai atrapalhar, né? Ou a gente espera, né? A gente trabalha para que não atrapalhe nada no desenvolvimento do bem-estar dessa pessoa. Então, o importante é isso, quando a pessoa pensa, né, poxa, mas eu vou lá falar um monte de coisa que está acontecendo comigo, o que que o psicólogo vai fazer com esse monte de coisa? Pode ser que o que o psicólogo vai fazer com tudo isso dependa um pouco da abordagem de trabalho dele. A abordagem de trabalho é o caminho teórico que ele segue. Ele é junguiano, é freudiano, é comportamental, ele é behaviorista, ele é o que nome que a gente pode dar, né? Tem 1000 teorias. Eu acho interessante que são muitos caminhos que podem chegar no ponto principal, que é o bem-estar dessa pessoa, que é isso que ela está procurando. Né? É possível que a própria pessoa procure algum psicólogo por saber já que aquele profissional tem um estilo que bate com o dele. Né? Ele leu, viu a informação, que tal abordagem é mais objetiva, é mais prática. E existem abordagens que são práticas. Por exemplo, se a pessoa tem a queixa de timidez, eu preciso aprender a me colocar, a me expressar diante das pessoas de uma forma mais desenvolta, de uma forma que eu fique mais à vontade, sem ficar pensando naquilo que eu estou falando, analisando se estou falando certo, se estou falando errado. Tem abordagens comportamentais que são práticas nesse sentido, que o psicólogo vai dar até exercício para essa pessoa fazer.
Tem abordagem que pode ser que não trabalhe de uma forma tão prática, vai trabalhar no autoconhecimento, na autocompreensão, de forma que a pessoa vá desenvolvendo esses comportamentos. Como eu disse, são caminhos. Eu acho interessante e importante que a pessoa pergunte para o seu profissional como é que você vai trabalhar essa minha questão. Eu acho totalmente válido, né? Pergunta para o profissional, né? Qual o planejamento que você tem para lidar com isso que eu estou te trazendo? Normalmente o psicólogo fala, né? Qual o método de trabalho dele, como ele vai trabalhar. Se isso for importante para você também, porque pode ser que você chegue no profissional e fala, não, eu não quero saber o método, eu quero que trabalhe o que eu estou trazendo, eu quero que desenvolva aqui alguma coisa bacana comigo e não quero entrar. Ok, eu acho totalmente válido também. Eu acho isso legal na psicologia, né? Considerar que não existe uma resposta, uma receita prontinha para tudo. E você ter um bom profissional na sua frente vai te dar, eu acho que essa tranquilidade, né, de que você pode atingir o seu objetivo, pode ser uma meta específica de um desenvolvimento, de um comportamento que você quer, pode ser a superação de um sintoma, por exemplo, síndrome do pânico, é muito comum que a pessoa chegue falando, eu quero parar de me sentir mal na situação X, Y, que são as situações onde eu me sinto muito mal, me dá aquele ataque de pânico, né? Pode ser que a pessoa queira superar um medo de avião, então ele pode colocar essa meta, a pessoa pode ir com uma meta para o seu psicólogo, eu quero isso, eu quero superar isso, né? Ou a pessoa pode chegar sem meta, eu quero colocar esse monte de coisa aqui que está me fazendo mal, eu quero que você me ajude a lidar com tudo isso. Isso é bacana, por isso que eu sou apaixonada pela psicologia, porque ela te dá um leque bacana de acolhimento, né, da pessoa que está sofrendo, que está passando por algum transtorno e está precisando de uma superação. Obrigada por me ouvir.